Bom, Tironi, o que o Fernando Diniz tem que o Thiago Nunes do Corinthians não tem? É incrível, né? Mas parece que os dois nunca conseguem estar no mesmo nível. Ora um tá embaixo, outro tá em cima. E tem esse momento atual da parada em que você descreveu nesses últimos dias. Como o Diniz está aparecendo, falando, repercutindo. É o técnico brasileiro que todo mundo quer ouvir. Deu entrevista para todo lugar, enquanto o Thiago deu uma entrevista e pegou mal. As do Diniz todas pegaram bem. E assim, dá pra gente hoje comparar a situação do Diniz no São Paulo com a do Thiago no Corinthians. A diferença de respaldo que um tem num clube e o outro tem no outro é gigante. Eu vou tentar explicar um pouquinho como o Diniz ficou tão prestigiado no São Paulo. E depois passo a bola para você explicar o momento do Thiago no Corinthians, esse momento delicadíssimo. Já vai, Tironi, vou te explicar nos mínimos detalhes por que o Diniz está tão por cima no São Paulo. Diniz no São Paulo, ele foi conquistando os caras pela relação com, desde o funcionário mais simples até o presidente. Ou seja, Diniz ficou como mais um no São Paulo, nunca se colocou acima dos outros. Aliás, o que se fala da passagem do Rogério Ceni como treinador lá, que pegou mal, foi como ele não tratou tão bem todos de uma forma igual e se achou acima ou maior do que o próprio São Paulo. O Diniz está praticamente todos os dias dando demonstrações de como ele valoriza cada funcionário do São Paulo. Elogiou departamento médico ano passado, departamento físico, jogadores, dirigentes, departamento de estatística. Então tudo do Diniz é a favor. E vem com isso um respaldo institucional do São Paulo. Dá para perceber que o São Paulo, como instituição, assessoria de comunicação, diretoria, empurra o Diniz, abraça o Diniz, tenta levar o Diniz mais próximo ao torcedor nesse momento. E aí tem outros fatores que são aqueles são paulinos ilustres que estão demonstrando apoio público ao Diniz. O primeiro foi o Muricy. Lembra lá no Sport TV comigo e depois visitando o CT? Aquilo foi arquitetado pelo São Paulo para o Muricy se aproximar ainda mais do Diniz. Eles se falam direto. E aí vieram manifestações espontâneas. Luiz Fabiano foi ao jogo, Kaká foi ao jogo, Lucas Moura deu demonstração. Então todas as personalidades graúdas do São Paulo estão bancando o Diniz e dando a força ao Diniz. Tem alguém no Corinthians remando a favor do Thiago? Por que não estão remando a favor do Thiago, Tironi? Você consegue explicar? Por favor. Fala aí, Arnaldo. Fala aí, pessoal. Arnaldo, fiquei com inveja de você, que tá cheio de plantas ao seu redor. E também tem um fundo de plantas hoje aqui no estúdio 13 do nosso canal. Interessante esse negócio que você falou, né? Essa comparação Thiago Nunes e Fernando Diniz, né? Como que tava num momento tão legal, ganhou campeão e tal, enquanto o outro estava meio em xeque, e agora essas coisas mudaram, né? Completamente nos últimos tempos. Você explicou legal o jeito como que o São Paulo e figuras grandes do São Paulo abraçaram o Diniz e transformaram o cara e fizeram com que ele ganhasse apoio da torcida. E claro que as vitórias vieram também, algumas vitórias, e aí a coisa ficou mais facilitada. E o que acontece com o Thiago Nunes parece que é o contrário, né? As vitórias não vão acontecendo, aconteceram eliminações ruins no Campeonato Paulista, principalmente na Libertadores, na pré-Libertadores. E aí ele foi perdendo apoio, e aí acontece que parece que ele ficou isolado, parece que ele ficou sozinho nessa. Você não vê dirigente falando nós contamos com ele, ou ex-jogadores, ou figuras grandes do Corinthians falando isso. O contrário, a impressão que dá, e teve uma reportagem sobre isso, é que os próprios métodos do dia a dia do Thiago Nunes incomodaram alguns jogadores. E tudo isso começou lá atrás, né? Quando ele vai lá e de cara afasta e tira de cena o Ralf, que é um ídolo corintiano. Então os passos que ele foi dando ao longo desse percurso foram minando a popularidade, vamos dizer assim, dele dentro do Corinthians. E é interessante, é engraçado, é curioso até, como hoje você não vê uma figura grande, um cacique, um cara grande do Corinthians chegar a público e falar: estamos com o Thiago Nunes. Ninguém fala nada. Claro, ele continua trabalhando, ele não foi mandado embora, mas também não há o apoio que teve o Diniz. Você fez essa pergunta para mim, o que acontece com o Thiago Nunes, e eu falei com o Vessone, Rodrigo Vessone, talvez o maior especialista em Corinthians do país, do site Meu Timão, que publicou uma reportagem
falando sobre a entrevista que o Thiago Nunes deu na Band. Olha só, enquanto o Diniz dá um monte de entrevista e todas elas são boas, caem bem, ele fala coisas legais, o Thiago Nunes deu uma única entrevista que pegou mal dentro do Corinthians, né? O fato de ele falar que o Corinthians tem algumas áreas que estão sucateadas, pegou mal dentro do Corinthians. Então, desagradou pessoas dentro do Corinthians, diz a reportagem do Vessone. E é claro que isso vai minando o cara lá dentro, que é muito ruim para ele. O Juca, ele falou um negócio bem interessante no posse de bola, no último posse de bola. Falou que o Thiago Nunes chegou no Corinthians com a bola alta demais. E foi isso mesmo, né? Chegou, meu método é esse, o Ralf não serve, meu time vai jogar dessa forma, eu quero fulano, o Luan é o cara que vai resolver o meu problema. E as coisas aí não foram acontecendo e tudo isso foi, parece que caindo em cima dele como uma pedra. E aí, agora, qual que é a situação? A parada por causa da pandemia do coronavírus poderia servir para o Thiago Nunes abaixar um pouquinho a bola. Como se ele fosse começar o trabalho dele do zero. Como se ele tivesse chegado agora. Olha, esquece a eliminação para o Guarani do Paraguai, esquece o Campeonato Paulista muito ruim que a gente fez, esquece as atuações ruins do time, começamos do zero. Esqueça tudo o que aconteceu a partir de agora, eu começo um trabalho do zero, eu posso repensar alguns métodos que eu estou fazendo que não estão agradando pessoas lá dentro, para tentar fazer esse negócio andar. Só que antes disso ele dá essa entrevista, que cai mal no Corinthians, e mina um pouquinho mais ainda o Thiago Nunes. Muito curioso o que acontece, né? Como que esses papéis se inverteram, considerando que estamos falando de treinadores que trabalharam juntos, né? O Thiago Nunes foi auxiliar do Diniz, e o time do Diniz, do Atlético Paranaense, patinava. Quando ele saiu, o time com o Thiago Nunes virou e começou a ganhar tudo, e agora as coisas se invertem. O cara que está todo mundo ouvindo, o cara que tem coisas para falar, o cara que a mídia está abraçando, e é claro, dentro do clube está abraçando, é o Fernando Diniz. E o Thiago Nunes me parece cada vez mais sozinho. Ele precisa disso, precisa desse tempo para começar o seu trabalho do zero. Como se chegasse um novo Thiago Nunes no Corinthians para tentar entrar num trilho mais positivo para o Corinthians daqui para frente. Certo, Arnaldo? Certo, companheiros? Continuem assistindo aos nossos vídeos. Vamos passar junto essa pandemia desgraçada do coronavírus. Vamos escapar dessa juntos e com calma. Não saiam de casa, lave as mãos. Aperte o sininho e faça a sua inscrição no canal. A gente volta a qualquer momento. Valeu!